A decoração conceitual para festas é uma tendência que valoriza a simplicidade e a elegância. Em vez de usar muitos elementos, a decoração é mais minimalista e se concentra em detalhes essenciais, que criam um ambiente sofisticado e acolhedor. A decoração conceitual é perfeita para quem busca criar um ambiente elegante e requintado. Essa tendência permite que os convidados e o aniversariante sejam o foco da atenção, criando um ambiente de afeto íntimo e acolhedor. O Entre Assuntos de hoje fala sobre decoração conceitual, festas que contam histórias. E para falar sobre esse assunto tão gostoso, tão maravilhoso que é festa, eu estou recebendo aqui a Stephanie Amorim, da Cacho de Festas. Que maravilha receber você aqui, Stephanie. Amiga, feliz demais pelo seu convite. Vamos bater esse papo, porque tem muita coisa para a gente conversar. E eu queria começar justamente falando sobre esse conceito, que não é mais novo, é um conceito que mudou ao longo do tempo. Quando foi que aconteceu essa mudança? A Cacho já nasceu com essa proposta de oferecer esse serviço diferenciado, personalizado, uma festa diferente? Já. Amiga, a Cacho já nasceu com o desejo de trazer uma festa com vivência, né? Uma festa que não tivesse apenas ali estética, uma festa que não falasse só sobre um cenário que não fosse vivido, que não fosse tocado, um cenário que estava ali apenas para ser apreciado, né? A gente sempre tenta, em todas as nossas decorações, trazer algo único, trazer algo inovador. Muitos clientes, né, chegam para a gente, o comportamento, na verdade, das clientes mudaram. Antigamente a gente recebia muita solicitação de orçamento. Envia para a gente o que você tem do tema tal. Envia para mim o que você já fez no tema tal. Hoje em dia as próprias clientes já nos procuram dizendo: eu escolhi você e eu quero você, por saber que você cria algo único e diferente, algo inovador, que você transforma aquela festa em uma festa para as crianças viverem, para os convidados viverem, pensada ali nos mínimos detalhes, não necessariamente com uma estruturação gigantesca, mas com muito cuidado, muito afeto. Agora, essa essência da festa, ela é sentida por quem está contratando aquele serviço e é meio que eu quero um pedacinho da minha vida ali. É uma festa com propósito, digamos assim. É uma tradução, né, ali daquela soma de características ou de desejos ou de memórias que às vezes, né, a família deseja registrar na comemoração daquela festa. Eu penso até que às vezes é como se fosse, eu queria fechar esse ciclo dessa idade trazendo o que a gente viveu como família, como casa, como ciclo de amizade, social, enfim, durante esse último ano. Então é assim, minha filha gosta disso, minha filha gosta de animais, minha filha gosta de natureza. Ah, mas ela também ama a música tal. E aí é como se fosse aquela grande junção mesmo, sabe? Das características daquela criança, daquela família, do que eles gostam, do que eles vivem, para fazer tudo aquilo ali se transformar numa festa. Stephanie, agora a gente pode dizer que esse conceito, entre aspas, ele surge no momento de explosão tecnológica, de ostentação. Muita gente que ainda tem aquela coisa de festas gigantescas, mas ao mesmo tempo há esse movimento contrário da Sim. busca pela essência, né? Então a gente pode dizer que talvez seja até uma necessidade das pessoas de buscar essa coisa mais intimista, que não necessariamente tem a ver com custo, ou tem a ver com valores, mas tem a ver com propósito. 100%, amiga, eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, né? A gente passou por uma transição. Esse ano nós completamos 8 anos de Cacho, né? E a Cacho passou por muitos momentos, né? Durante essa primeira infância dela, né? Hoje, eu acho que a gente está no momento em que os nossos consumidores mais entendem o que de fato é o nosso trabalho, o que significa o nosso trabalho, o que é comemorar com a Cacho, o que é festejar com a Cacho.
tudo depende muito da necessidade do cliente, tudo depende muito do que esse cliente quer comunicar, do que ele quer trazer como vivência em cada experiência dessa. Então, nós temos festas muito pequenas, mas muito ricas de detalhes, em que cada coisa foi pensada milimetricamente para que as pessoas tivessem a melhor experiência possível naquela festa. E aí a gente fala desde o cuidado, não só com a cenografia dos parabéns, mas o cuidado nas mesas, o cuidado numa lembrança que você vai entregar para os adultos, não somente para as crianças. E quando você decide a lembrancinha das crianças, de não ser uma coisa necessariamente grande, volumosa, com uma estética imensa, às vezes algo menor, mas com muito significado. Então, assim, a gente tem passado, sim, por esse momento da transição, né? E hoje os nossos clientes conseguem compreender muito bem que festejar com a Cacho é sim festejar com muito propósito. Agora vocês têm um trabalho muito artesanal, né? Porque construir histórias passa também por uma coisa muito especial que não vem um pacote pronto, como você colocou no início. Eu não tenho um tema pronto, um cenário pronto. Eu crio um cenário de acordo com a vivência daquela família, daquela experiência. Então, como é que funciona esse backstage aí de vocês? Como é que funciona essa mão de obra toda? Creio eu que seja aí um grande empreendimento de energia, de trabalho braçal mesmo, de colar, de cortar. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso. A gente às vezes, gente, pelo amor de Deus, alguém me freia, alguém me segura, né? Porque se deixar, eu entro tanto ali naquela coisa, naquela história, eu quero tanto viver, eu quero tanto traduzir, eu quero tanto que todas as pessoas que chegarem naquela festa consigam, né, sentir, consigam estar dentro daquela história. Assim como eu entro, quando sento numa reunião com um cliente, que enquanto houver tempo, haverá produção. Enquanto houver tempo, haverá criação, haverá coisas para fazer, para traduzir, para pensar. E muito para o manual. Eu gosto muito, né? É algo assim que me traz talvez uma relação de muito prazer com o meu trabalho. É poder unir o meu trabalho, a minha fonte de renda, com a arte, né? Que de fato é algo que traz a arte do tocar, do cortar, do pesquisar, do pensar, do testar. Porque até que aquilo funcione, né? A gente faz alguns testes, né? Então, assim, eu sempre procuro trazer para as nossas decorações. Claro, vai depender muito do perfil do cliente. Sim, vai depender do budget daquele cliente, não podemos negar, né? Tudo isso custa tempo, custa dedicação, né? Para fazer acontecer. Mas é muito isso de querer traduzir muito, né, toda aquela essência nas manualidades. Então, eu já trabalhei com cerâmica fria, eu já trabalhei com barro, eu já trabalhei com papel, com papelão, cola, tesoura, tecido, fita, todos os tipos de material que você imaginar que possam tentar traduzir um pouco daquilo que está muito no sentimento, né? Que está muito no afetivo daquela família e também do trabalho da Cacho. Essa mudança nesse perfil, a gente falou muito da questão do conceito, das pessoas já entenderem e buscarem esse novo conceito que já não é mais tão novo assim. Sim. Já está, como você falou, já está bem firmado. Mas há também uma mudança na concepção de que a pessoa, não, mas isso foi feito, é um papelzinho, é um papel, e achar que aquele papel é arte, tem o seu valor, tem o seu significado. Há essa mudança também de mentalidade por parte das pessoas? Eu não consigo, assim, te dizer corretamente, amiga, se isso foi uma mudança de comportamento ou se a Cacho tem hoje um posicionamento tão claro, tão nítido do que se trata o trabalho da gente, que houve uma seleção natural, de certa forma, né? Assim, os meus clientes são maravilhosos. Eu tenho clientes assim, você, minha cliente, minha amiga da minha vida querida. Tenho muitas clientes que se tornaram minhas grandes amigas. Tenho muitas clientes de recorrência, então isso ajuda muito também nessa compreensão, nessa valorização do trabalho, porque são pessoas que já passaram por esse processo comigo, chegaram até a conclusão daquela festa e conseguiram enxergar o valor real, né, de todo aquele trabalho, de toda aquela criação.
Então, assim, eu não consigo te dizer exatamente se hoje houve uma maior conscientização, eu prefiro acreditar que sim. Sim. Ou se de fato a gente passou a ter ali um posicionamento mais claro, mais direto. A gente tenta trazer muitas imagens e vídeos de backstage exatamente para que as pessoas compreendam, né, que qual é o processo. Existe um trabalho árduo por trás, né? A gente tem montagens que só de montagem em loco, elas levam 48 horas. Fora o que a gente vem produzindo no escritório, fora o que a gente vem pesquisando, trabalhando, idealizando, né? Então, assim, é um processo de backstage que ele é árduo, né? Tem muita dedicação, tem muito trabalho, né? Tem um pouco da comunicação que a gente traz hoje no Instagram, que a gente tenta trazer cada vez mais, de mostrar, né, esse backstage, mas eu também acho que é mais de um posicionamento, né, ali da Cacho e de uma leitura que os próprios clientes conseguem fazer do que de fato se trata o trabalho e o serviço da gente. Stephanie, qual é o passo a passo, né? Como é que funciona todo o cronograma, desde ali do primeiro contato até o dia, o tão sonhado dia da festa? Como é que a pessoa que vai começar ou que vai fazer o primeiro aniversário do filhinho, que gosta desse conceito, o que é que essa pessoa deve fazer e o que é que ela tem que esperar? Qual é o tempo de antecedência que tem que procurar? São dúvidas que às vezes as pessoas se perdem um pouco no tempo e no espaço, né? Como é que funciona um pouquinho desse cronograma? A gente tem tanto clientes ali que preparam esse evento 6 meses antes, quanto clientes que preparam esse evento 20 dias antes. Tudo isso vai depender da complexidade do evento, né? Do quão aquele evento vai precisar de produção mesmo, quanto depende da disponibilidade da nossa agenda, né? Que hoje ela acaba sendo um pouco mais limitada pelo grau de entrega que a gente tem em cada evento desse, né? Então, antes a gente conseguia pegar um número muito maior de eventos, porque não tinha tanto, apesar de sempre ter, né, na sua essência, essa coisa do manual, hoje isso está muito mais latente, né, na produção da Cacho. Então, assim, o passo a passo, como é que ele funciona? O cliente nos procura, ele faz uma solicitação de orçamento, o orçamento é enviado. Uma vez que esse orçamento é aprovado, nós temos o nosso primeiro momento, que é a nossa reunião de briefing. É o momento mais de conhecer mesmo quem é aquela família, com que é que aquela família se identifica. Eu brinco muito, né, que muitos clientes chegam pra gente na primeira reunião e eles me perguntam o que é que tem que ter na festa. E eu devolvo essa pergunta. Para você, o que é que tem que ter no aniversário do seu filho, da sua filha? O que é que esse aniversário representa para você? Eu sempre brinco que eu faço uma entrevista com os meus clientes, né? Perguntando os detalhes para eles, para poder entender como é que a gente consegue formatar aquilo de uma maneira mais personalizada possível. Depois dessa nossa reunião de briefing, a gente tem uma visita técnica, que é uma visita no local, né? A gente formata um orçamento em cima de algumas perguntas ali básicas que a gente faz, né? Que nos dão um norte, porque esse primeiro momento ele tem que seguir após uma aprovação, né? Se torna inviável a gente fazer uma visita técnica anterior a um fechamento de contrato. E eu abro até um parêntese que essa visita, esse espaço aí, ele não necessariamente precisa ser um espaço próprio para a festa. Pode ser a própria casa, pode ser qualquer ambiente. 100%. Aonde ela decidir, tendo ali o mínimo de viabilidade, a gente faz acontecer, né? E aí, nessa visita técnica, é o momento em que a gente vai sair daquela idealização ali que está só no imaginário e a gente traz um pouco para vida real, né? Olha, o que eu vi em foto, eu tinha imaginado isso, mas e se aqui agora, visitando, e se a gente trouxer o cenário que eu pensei em colocar ali para cá e aqui a gente montar uma mesa assim, a gente fizer... É o primeiro momento, né, ali da parte criativa. Após essas 2 etapas, eu vou para o escritório e aí começo. Pesquiso sobre o tema, pesquiso sobre referências, pesquiso sobre tudo, né? Inclusive, eu estudei moda e eu trago uma bagagem. Uma bagagem da pesquisa, né, de moda que me auxilia muito nesse processo criativo das festas. Que é você pesquisar para além daquilo que você quer criar. Tinha uma professora que ela sempre dizia assim, se você quer desenhar uma saia, não pesquise uma saia.
Você, naturalmente, você vai repetir características e padrões que já foram produzidos, né? Se você quer pesquisar para criar uma saia, pesquise sobre coisas aleatórias, pesquise sobre vida, abra seu olhar para o dia a dia, para o movimento, para a natureza, para tudo. Então, traga um pouco desse processo criativo que eu aprendi na faculdade de moda para Cacho. E aí vou para essa pesquisa. Pesquiso, monto um painel de referências, que é um mood board. Nesse mood board, eu sempre falo para as minhas clientes, elas não vão ver uma planta baixa, elas não vão ver um desenho, algo que sinalize o que de fato vai ser a festa dela. Elas vão ver o universo que a gente quer representar naquela festa. Então, a gente tem ali um conjunto de coisas, um conjunto de ideias, de referências, de texturas, né? De inspirações, que nos levam a criar algo único para aquela cliente. Depois disso, a gente começa a decidir quem vão ser os fornecedores, as indicações que a gente passa, começa mais para essa parte ali de decidir quem são as pessoas que vão agregar, né? Ali no nosso trabalho, na nossa entrega. E aí, depois disso, controlar a ansiedade, aguardar chegar o momento, entregar a festa e desejar muito que aquela família curta, aproveite ao máximo tudo aquilo que a gente idealizou. Então, a gente tem umas fotos, tem umas imagens, vamos ver um pouquinho, vamos comentar um pouco, Stephanie, em cima delas, o que é possível fazer, Sim. O que é que a gente tem de dentro desse mundo tão mágico e tão conceitual. Essa festinha, amiga, ela foi o aniversário de 1 ano do Vicente. Ele é filho de uma grande amiga minha, eles moram em São Paulo. Então, eles têm essa coisa, assim, muito com o Ceará, com a regionalidade, com essa coisa que eles amam, sabe? Aquela foi a porta de maternidade do Vicente. Aquele pratinho. É um pratinho de barro, pintado e escrito à mão. Se eu não me engano, foi pela Mariana Marques. Ela que fez a portinha de maternidade do Vicente. E esse mesmo pratinho veio para fazer aquela conexão que a gente fala, né? De ter significado, de ter sentido. Fazer até Exato. Aqui um parêntese para falar do trabalho maravilhoso da Mariana, uma querida, maravilhosa. E isso traz essa essência de você Sim. também poder levar para a festa elementos que fazem parte da vida da criança. Com toda certeza. Essa daqui já foi um aniversário. Na verdade, a cliente, ela disse assim, Stephanie, eu queria fazer umas fotos para registrar o primeiro aninho de vida da minha filha. Minha mãe trouxe para mim o vestido que eu usei no meu primeiro ano de vida para provar e caber a minha filha. E a gente fazer umas fotos, né, de aniversário da Nicole na sala de casa mesmo. Era mais uma ideia como se fosse algo ali de um shooting, né? E aí foi crescendo. Aí ela veio, e se a gente colocasse uns docinhos? E se a gente fizesse algo ali que depois eu pudesse comemorar intimamente, né? Com os avós, com a família mais próxima. E aí a gente montou esse cenário com a mobília da própria casa, na sala de casa, para ter esses registros e para trazer essa coisa da memória mesmo, né? Fofa. Que linda. Os rostinhos feitos de papel. Essa ainda é a festinha do Vicente. Aí aqui a gente tem um bordado aqui na frente que foi a tia que também fez e presenteou e queria muito que estivesse lá. Essa toalhinha aqui, amarelinha, é um coelho que acompanha o Vicente nas viagens e que a gente também quis trazer. Assim, tudo tem conexão. Tem conexão. As sacolinhas foram pintadas pelo pai e pela mãe. E aí a tia que fez a arte de um tag. Tem toda uma ideia e realmente vocês vão costurando todo esse acervo e dando sentido, Exato, né? Tudo intermediado. Fazendo com que haja uma harmonia ali. Isso, exato. Ai, coisa fofa. Muito lindo. Detalhe do bolo, que ela sempre falava, amiga, eu não quero um bolo gigante, eu não quero um bolo cheio de desenhos, né? E a gente pensou só em um bolo que trouxesse uma certa referência à ideia do prato, né? Que tem ali o desenho de borda pintada, que tivesse uma escrita. Muito lindo. Essa festinha também é muito fofa. Eu sou suspeita, né, amiga? Porque eu fico lambendo a cria, né?
Agora, não são apenas festas infantis, né? A gente Não. vê muito esse universo da festa infantil, mas vocês também trabalham com festas para adultos, adolescentes. Sim. Recentemente, esse final de semana agora, a gente fez uma festa que foi mais uma experiência, né? Em casa. Inclusive, era de uma vizinha. Era o aniversário de 14 anos, aqui. Aniversário de 14 anos da Isabel. A família dela tem a tradição de todo dia 29, né? De cada mês. Eles comem o nhoque com a tradição do nhoque da fortuna, né? Que é uma tradição italiana. E aí surgiu a ideia de montar uma mesa para 8 amigas, mediada pelo pai da aniversariante, para produzir do zero o nhoque que elas iam jantar, né? Trazendo essa alusão ao nhoque da fortuna. Então a gente montou uma mesa linda e maravilhosa na sala de casa, caminho de mesa costurado por nós, os guardanapos, toda a parte da arte feita, né, arte gráfica, tudo da estética aí pensado, idealizado por nós. A gente tinha também uns caderninhos de receita, que eram as receitas secretas da Bebel, que trazia algumas receitas da família, para que essas amigas levassem para casa e pudessem depois, né, fazer com a família delas. Muito legal. Vocês têm que realmente mergulhar na história daquela pessoa, daquela família, para poder criar, né, Stephanie? Porque tudo que você fala traz realmente essa essência, essa vivência. Eu acho que é justamente aí que vem a emoção daquele momento. É você entrar ali naquele cenário e você se emocionar, porque você está vendo ali muitos elementos que fazem parte da própria história daquela família, daquela criança, daquele adolescente. Essa festinha, que foi a da Laura, de 1 ano. Essa cliente, a Carla, ela é uma cliente que ela me emocionou muito, sabe? Inclusive, quando ela chegou para receber a festa, a gente se encontrou, a gente se abraçou e foi um abraço, assim, emocionante mesmo. Porque ela disse assim, ó, muito antes de eu casar, eu dizia pro meu marido, quando a gente tiver um filho, a gente vai fazer uma festa com a Caixa. Eu só quero se for com a Caixa. Então, ela foi uma cliente que desejou muito viver essa experiência com a gente, né? Então, assim, para mim, foi e é muito emocionante, né? Você conseguir ver uma pessoa que valoriza e que ama o seu trabalho. O seu trabalho a fundo, né? Eu acredito que foi essa festinha que ela disse que não tem tema. Foi essa? Foi. Acho que eu vi alguma coisa, um vídeo. Que porque normalmente a primeira coisa que você pensa no aniversário é o tema, né? Qual é o tema, né? Pra ela já foi assim, ela olhava e ela falava muito. Eu lembro perfeitamente da nossa primeira reunião. E ela falava muito sobre quem é a Laura. Do que a Laura gosta, o que a Laura ama, o que a Laura quer fazer. Né? Então, assim, a Laura observa muito todos os dias os passarinhos. A Laura ama a natureza, ela pega nas plantinhas, ela adora uma girafa. Né? Então, assim, a gente saiu costurando, né, todas essas ideias. Inicialmente, ela chegou com uma paleta de cores bem de tons terrosos. Eu fui lá, inseri um lilás e trouxe para ela, Carla, vamos inserir um lilás, é um aniversário de 1 aninho. Acho que quando a gente colocar esse tom, ele vai trazer um pouco mais ali de alegria, vai trazer uma energia, né, ali para essa paleta de cores, vai ser mais legal da gente trabalhar. A gente teve uma parceira desenvolvendo essas aquarelas, né, esses desenhos, que foram do tucano, das plantas, dos pássaros, que foi a Natália Veras. E aí, em cima desses elementos que ela trouxe, a gente que desenvolveu toda a identidade visual. Stephanie, a gente falando até do próprio mercado, desse mercado de festas, quando você trabalha com essa coisa mais conceitual, com esse feito à mão, com esse artesanal, você envolve também uma cadeia produtiva e você consegue agregar e fazer com que o seu negócio ultrapasse o seu muro, né? Você abre as portas também da sua empresa e faz com que pequenos produtores, artesãos, até o artesão da própria família que vai fazer ali o crochê, que vai fazer, então... Sim. Eu acho que tem essa pegada também que é importante a gente colocar, porque tem uma rede envolvida nisso que ultrapassa os próprios muros da empresa. E apesar de ser, né, amiga, da gente ter essa vida, esse dia a dia um pouco mais corrido, né, que a gente tem hoje, traz um pouco, sim, do resgate das festas que a gente tinha. Em que uma tia cozinhava, a outra tia boleava ali os docinhos, a mãe fazia o jantar, as tias se juntavam para fazer a decoração em sala.
Claro, numa outra escala, né? Numa outra proporção. Mas a gente tem o seu maninho, que é um marceneiro, que fez os passarinhos de madeira pra gente, que já fez outros carrinhos de madeira pra gente. Daí a gente traz minha mãe, por exemplo, que costura todos os saquinhos de tecido, que costura os caminhos de mesa. Tem a avó de uma amiga que pinta porcelana. Então acaba que a gente vai trazendo, né, um pouco de cada um, né, um pouco de todas essas pessoas. Apesar da gente amar colocar a mão na massa e ter ali, a gente também gosta de ter outras pessoas criando junto com a gente, se envolvendo, fazendo parte desse processo. Os próprios fornecedores de bolo, de doce, tudo a gente cria junto, né? Amiga, pensei nessa referência, com a ideia disso, com o passarinho daqui, vamos criar um bolo assim, e aí junto com esse profissional. Então é de fato um trabalho que não é só nosso. Eu tenho ainda 2 perguntas, mas eu não quero deixar de fazê-las. Sim. Uma delas é a seguinte, a criança, ela também pode se envolver nesse processo, né? Pode. Ela tanto pode como deve, não só pode como deve. E eu sei que você tem festas em que as próprias crianças entram no cenário, você proporciona essa vivência. Sim. Como é que funciona isso? É uma demanda que vem da própria família? Você instiga isso ou vem da própria criança? Eu você acho que cria esse junta, ambiente? assim, a fome com a vontade de comer, sabe? É muito naquele momento da reunião de briefing, que é o momento em que a gente está se conhecendo, que surgem esses termômetros, né? Do quanto aquela família deseja, está disposta a se envolver naquele processo. O quanto aquela mãe dá de liberdade para aquele filho participar, criar junto com a gente. A gente já teve essa vivência, eu e você, no aniversário do Biel, Demais. o último aniversário do Biel, que vieram os desenhos dele, que veio um vídeo lindo e super emocionante dele convidando, né, e falando que todo mundo pode ser artista, né? Então, assim, o Biel me tocou muito naquele vídeo exatamente por isso, né? Porque a gente não precisa fazer as coisas perfeitas, entendeu? A gente só precisa fazer, a gente precisa ter a coragem, a ousadia de colocar a mão na massa, de tentar, de testar, de experienciar, né? E a gente fez uma festa recente também, vai fazer um ano, na verdade, que foi o aniversário da Olivia. A família morava num prédio tradicional aqui de Fortaleza, que foi infelizmente demolido recentemente para dar espaço a condomínio mais novo. E a Olivia nasceu nesse condomínio. Ela nasceu naquele quintalzinho, ela nasceu naquela entrada que tinha umas palmeiras gigantes na frente do condomínio, o condomínio das janelas azuis. Então essa família desejou muito que a gente trouxesse para aquela memória do aniversário de 2 anos dela a vivência que ela teve durante esses anos, quase que como uma despedida daquele espaço, né? E a ideia era trazer muitos elementos que fossem próximos das crianças, né? Então a gente trabalhou com tecido, a gente trabalhou com papelão, a gente trabalhou com tinta, a gente criou algo assim extremamente lúdico, que eram nuvens de papelão com franjinhas que quando batia o vento parecia que eram gotas de chuva. A gente trouxe varal, trouxe um guarda-chuva todo cheio de pompom colorido, como se a chuva fosse colorida. Então teve ali uma criação bem lúdica daquele cenário, né? E o mais importante nesse aniversário foi que o cenário do Parabéns, ele era composto só por mobílias brancas. E a gente deixou à disposição das crianças várias opções de tinta, de pincel, de rolinho. E para que elas convidou-as pudessem pintar, que maravilha. para que eles pudessem criar, fazer parte, né, ali daquele cenário. E foi um aniversário em que, no fim das contas, todo mundo saiu pintado, todo mundo participou, todas as crianças, os adultos. Uma experiência, né? Foi uma experiência. E a hora do parabéns foi aquela coisa, todo mundo lambuzado, uma delícia de viver. Bem legal. E a minha última pergunta, ela traz ainda uma reflexão, e eu queria pedir para você deixar essa mensagem para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, que é justamente, para além desse conceito que a gente falou aqui, essa coisa da união das economias, da união das forças produtivas. A gente passou pela pandemia, que foi um baque enorme, principalmente para quem trabalha com serviços, enfim, a gente sabe como foi difícil.
se reerguer depois disso, e a gente sabe também que a gente vive em um estado de pessoas muito talentosas, de pessoas que trabalham muito artesanato, muito essa coisa do feito à mão. Então eu queria que você deixasse aí a sua mensagem pela sua vivência, pela sua experiência. Você é uma empresária de sucesso, já afirmada no mercado, de que é possível sim ingressar, de que é possível fazer acontecer, e que a economia pode também circular nesse sentido, e que as famílias também tenham essa visão de que escolher uma festa com essência, uma festa com propósito, ela vai muito além do seu próprio conceito, né? Ela vai também, ela atinge outras cadeias e outros frutos, e que é possível fazer acontecer para todo mundo. Exato. Para a gente sair um pouco dessa ideia, né, amiga, de que é preciso ter algo em grande escala, né? De que é preciso ter algo com uma proporção muito grande, algo que tenha muitas coisas, sair dessa ideia de que o que vale, de fato, é aquele volume, né? E não é. O que vale é a vivência que você vai ter ali, é a memória que você vai deixar, são as pessoas que você vai impactar naquele processo, né? Naquele caminho. Eu valorizo muito todos os meus parceiros. Uma prática que a gente tem muita gente que até comenta: menina, mas tu marca todos os teus fornecedores quando tu vai fazer uma publicação no Instagram? Marco todos os meus fornecedores, faço questão de enaltecer o trabalho de cada parceiro que a gente tem. Não faço questão de trazer esses louros só para Cacho, acho que não é por aí. Eu acho que o caminho, na verdade, é de todo mundo dar as mãos, de todo mundo se ajudar, de reconhecer o mérito e o trabalho de cada um que me ajudam a construir todo aquele conceito, toda aquela ideia, toda aquela festa. Eu cruzo muito com vários clientes meus, nesses meus fornecedores, e quando eles me encontram, eles até brincam assim, ó: menina, eu tentei, eu achei que eu ia conseguir. Meu Deus, dá muito trabalho. Não, pelo amor de Deus, Ave Maria, Stephanie, tô arrependida. Ano que vem eu tô com você de novo. Porque, de fato, é um trabalho que dá trabalho, né? Sim. É um trabalho que tem um processo criativo ali, produtivo, e que impacta várias pessoas, né? Como você já mencionou, né? A gente tem o marceneiro que vai criar os móveis. A gente tem o pintor que vai trazer cada mobília daquela na tonalidade que a gente deseja usar para representar aquela festa. Então, assim, é um trabalho que envolve muitas pessoas. A gente tem o cara que vai fazer o frete da gente para fazer essa entrega. A gente tem os meninos que trabalham na montagem e na desmontagem do evento com a gente. Tem evento, amiga, que duram 3 horas de festa, 4 horas de festa, que a gente passou 48 horas trabalhando em loco, fora o que a gente trabalhou anterior, né? Então, assim, é uma cadeia realmente muito extensa de profissionais. A Cacho, ela não é a Cacho se ela não tiver o meu parceiro dos balões, a minha parceira das mobílias, o meu frete, os meninos que vão fazer montagem e desmontagem comigo, os fornecedores de doce e de bolo, que muitas vezes produzem na sua própria casa, que usam aquilo como sustento de uma família toda. Você conhece alguns profissionais assim, né? Já contratou-os também. Então, assim, não é só a Cacho. É a Cacho com vários braços e com vários parceiros, com vários amigos, com vários colegas que fazem com que a gente consiga acontecer. E eu sempre digo também na Cacho que nós vivemos pequenos momentos com grandes memórias. Eu acho que é isso. Stephanie, só para encerrar, deixa o seu contato, amiga. Onde é que as pessoas encontram a Cacho, Instagram? No Instagram, @Cacho de Festas. Lá tem o link do nosso WhatsApp, é só mandar um oi. Tô aqui, ó, prontinha para atender todo mundo. Muito obrigada pela presença, pela participação aqui com a gente. Foi uma conversa maravilhosa. Prazer. A gente passaria aqui o dia inteiro. Se deixasse, a gente ficava o dia tricotando. A gente fica por aqui e até a próxima.